filósofo Rousseau disse: não julgues e nunca estarás errado. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite, sejam muito bem-vindos à Hora da Coruja. Hoje nós vamos conversar sobre preconceitos da ciência e da filosofia. E aqui temos como convidado da noite o Marcos Nicolini. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Fernanda. Obrigado de novo. novo. O Marcos que já tem quase uma vaga exclusiva para ele aqui, porque toda hora ele está vindo aqui no Hora da Coruja, tem né? Até copo já específico. Já tem um copinho todo seu, muito bom. É assim mesmo que se faz para conquistar seu lugar, Marcos. E o Paulo, boa noite, Paulo. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. De onde surgiu esse tema? Esse tema surgiu porque nós estamos, não sei se você concorda comigo, mas não sei se o Marcos concorda comigo também, mas não sei se vocês estão reparando o quanto está difícil para as pessoas conversarem. As pessoas não estão conversando, elas estão fazendo como as crianças, né, que brincam juntas, mas não brincam o mesmo brinquedo. Cada um no seu mundo separado. Cada um no seu mundo separado. E as pessoas não estão mais trocando. Né? Quer dizer, eu ouço e eu falo, mas eu falo sobre aquilo que eu ouvi. E não sobre outra coisa. Né? Ou sobre aquilo que eu tenho já na cabeça. E isso não está mais só no senso comum. Então eu percebo que isso já está atrapalhando a atividade de cientista, de gente da ciência e de gente da filosofia. É como se... Lembra dos ídolos da tribo, do Bacon? É como se os ídolos da tribo, para quem não sabe, são... o Bacon, que é um filósofo do início da modernidade, ele diz que há ídolos da tribo. E os que são? São elementos da sociedade que impedem a investigação. Então ele vai fazendo um elenco dos elementos da sociedade que impedem a investigação, atrapalham a investigação. Né? É quase que uma espécie de pré-história da ideologia. Depois vem a ideologia. Né? E eu acho que tem muito isso hoje. São ideias pré-concebidas que o homem de ciência tem, que o filósofo tem, e que eles deveriam abrir mão dessas ideias pré-concebidas para poder fazer as investigações. E hoje as pessoas estão se esquecendo de abrir mão das suas ideias. E tem gente até que diz, né, que o bom seria não abrir mão. Então, eu acho que isso está errado. Eu acho que a gente teria que voltar a uma posição mais clássica, digamos, mais positivista, né, mais positivista no sentido mais fenomenológica, no sentido de limpar as laterais, tentar escapar das suas posições já firmadas e pensar mais livre, deixar as coisas acontecerem. Né? E por isso eu escolhi, propus para a Fran, vamos fazer um programa sobre preconceito, ou preconceitos, mais relativos à atividade da ciência e da filosofia. Na ciência a gente vê muito isso, como pesquisadores e tudo mais, quando, por exemplo, um aluno de mestrado ou doutorado, ele já tem a conclusão do trabalho dele pronta antes mesmo de pesquisar qualquer coisa. Seja em qual área for, ele acha que ele já sabe, olha, eu já sei, o meu resultado é este, agora eu vou buscar o meio de provar o meu resultado. A falsa defesa de tese, não é? A falsa defesa de tese. Você, na verdade, não vai fazer defesa nenhuma. Né? Você vai arranjar um texto, né, que não tem investigação nenhuma, apenas para argumentar, às vezes o até seu ponto de vista a priori, vamos dizer. A priori já tomado. Né? E às vezes com muito mais profissão de fé e juízo de autoridade do que com argumentos. Você estava falando, desculpe, me vieram duas ideias. Assim, na década de 70, 80, era típico falar que nós vivíamos uma sociedade narcisista, né? Agora parece que nós vivemos uma sociedade de autistas, né? Quer dizer, muitas crianças brincam dentro de um mundo absolutamente como se independente do entorno, né? Só que são autistas medíocres.
Porque o Messi, a Fran falou que ele é autista. O Messi, jogador de futebol. Né? Hoje eu ouvi falar nisso. Isso, o Jô Soares tem um filho autista que é genial. Sim, sim. Os autistas, eles os têm... autistas, né? A grande maioria deles, pelo menos, consegue desenvolver uma habilidade fantástica. Então né? seriam autistas, porém medíocres. Mas, na verdade, acho que isso só está refletindo esse fenômeno que a gente vê do Facebook, por exemplo. Eu acho que nada mais é do que está representando isso que a gente vê no Facebook. Mas o Facebook, que é a ideia de que você e mais o seu namorado aqui, né? E aí você só se relaciona com ele na hora de tirar a foto conjunta. Depois cada um volta para o seu Facebook. Mas isso não é culpa das redes e da internet. Isso já estava acontecendo antes. A rede só explicitou aquilo que já estava acontecendo. Porque eu me lembro que nos anos 80, nos anos 90, eu ia nos restaurantes e já notava, até falava para Paula, para minha filha, assim, Paulo, perceba como aquele casal está há 2 horas sentado aqui e eles não trocaram uma palavra ainda. É um sacrifício para eles ficarem juntos. Né? Verdade. Então, na verdade, a gente está passando da sociedade do indivíduo para a sociedade do autismo, então. Não parece assim? Do Narciso pro outro. Que é um Narciso que, sei lá, que mergulhou e ficou, né? E conseguiu, de alguma forma, criar ali, virar sereia, sei lá o quê. Não, é que o Narciso vira Narciso, né? Né? O Narciso, ele vira flor. Ele vira flor. Ele fica preso àquela situação. Que é exatamente isso, né? O mito é um pouco essa ideia, né? De ficar preso, né? Quer dizer, você olha tanto para você que um belo dia você pimba. Fica preso ao pé do espelho, que é o rio. Né? Ali nasce a flor Narciso. Né? Esgota essa diferença, né? Entre a figura e o sujeito ali e vira flor, né? Agora, para quem está assistindo o programa, a pessoa não haveria de pensar que é exatamente isso que se espera de um filósofo? Que ele seja um Narciso. A figura de um filósofo seria exatamente essa figura? Esse é o estereótipo, né? Esse é o estereótipo do filósofo, quer dizer, uma pessoa que é introspectiva, que fica pensando consigo mesmo, né? Só que o problema é que o pensamento não foi forjado por ele. O pensamento ele se torna um grande pensador porque ele pensou durante muito tempo com outros. E ele não pensou a si, né? Eu acho que, ainda que a gente parta de Sócrates, conheça a ti mesmo, mas ele se pensa dentro da polis, e ele pensa a polis, né? Ele pensa para fora de si num diálogo. Eu acho que esse é o movimento da filosofia que é bacana, que ele é feito na praça, ele não é feito no escritório. Eu acho que o erro, talvez, de algum tipo de filosofia é de gabinete, aquele que mas aquele que sai à rua, aquele que dialoga, é o outro filósofo, né? Que quebra esse estereótipo, eu acho. Né? Mas o conhece a ti mesmo do Sócrates é externo. Né? É lógico, é externo. Ele é externo, porque é o si mesmo, mas o que é o si mesmo? Né? Ele é o conhecimento da sua posição na polis, das suas condições na polis. Esse que é o si mesmo. Né? A má leitura que é uma leitura, o solipsista, vamos chamar assim. Né? Porque você projeta o eu moderno no antigo. Né? E o eu moderno que é voltado para si mesmo, né? Para o si mesmo subjetivo, digamos assim. Verdade. Né? Mas o problema que eu queria levantar, que eu propus para falar esse tema, ele é o problema do conceito virar preconceito. Esse que é a grande questão que eu estou me envolvendo com ela esses tempos, que é o que é o conceito virar preconceito? É a teoria, né, ganhar você de tal modo que você não consiga mais, né, ter criatividade para escapar dela, para pensar outras coisas que estão além dela. Então, por exemplo, né, hoje um sujeito me falou assim, porque a luta de classes, né? Tem gente que fala que não existe mais a luta de classes. Eu falei, mas a luta de classes nunca existiu. É isso que você não está entendendo, né? Porque a luta de classes é uma teoria. Né? Então, ela existe para quem olha o mundo por aquela teoria. Se você não olha o mundo por aquela teoria, a discussão sobre existe ou não existe é uma discussão ontológica, né?
que é difícil de fazer sem a discussão epistemológica. Não dá para você falar sobre a mobília do mundo sem falar também sobre os óculos que você olha essa mobília do mundo. Né? Então, para quem nunca, se nós nunca tivéssemos teorizado sobre luta de classes, não teria luta de classes. A gente chamaria a Revolução Francesa de outra coisa, mas não de uma luta de classes. Perfeito. Né? Então, é isso que as pessoas não entendem. Elas reificam a teoria, se prendem à teoria, e elas não conseguem mais fazer perguntas que invertam, né, que saiam dessa teoria. E aí, tudo que você fala para ela, né, a teoria, ao invés da teoria se alargar para receber, né, ou então se ver impotente e falar, não dou conta, né, ela tritura e absorve. Né? Ela tritura e absorve. É verdade. Ela dobra os dados, né? Ela faz os dados se curvarem a ela, né? E aí você repete fenômenos que eu tenho visto, que é esta incapacidade de você ter criatividade na filosofia e na ciência. Você não tem criatividade, né? Por quê? Porque eu tenho uma pergunta, eu tenho que pôr uma resposta. Eu tenho uma pergunta, eu tenho que pôr uma resposta, né? Não aparece aquele cara que o Thomas Kuhn diria, aquele que põe o outro paradigma, né? Que ao invés dele pôr uma resposta, ele põe uma pergunta fora de órbita, né? Fora de órbita, ele põe uma coisa inusitada. Pergunta essa que ele não sabe a resposta, né? Voltando à questão da tese, né? Pergunta essa que para ele também é inusitado, e ele se vê num abacaxi danado de falar, como que eu vou, já que eu fiz essa pergunta, né? Como que eu enfrento esse negócio com a coragem de dizer, possivelmente não saberei enfrentar. Eu acho que esse é uma coisa interessante, né? Que de repente se perde mesmo, porque você já tem o preconceito, o julgamento a priori, e você se lança uma pergunta absolutamente corriqueira e há uma resposta predada também, acabou. Não há investigação, né? Há vamos dizer, um andar sobre aquela esteira rolante, né? Você anda e não sai absolutamente do lugar, né? Nós precisamos sair. Hoje eu estou a seguinte coisa, nós precisamos sair da situação de politização. Nós temos que sair fora do campo da política, né? Abandonar posições de esquerda e de direita, abandonar essas posições. Voltar a pensar ingenuamente. Voltar a pensar de maneira... Para tentar, talvez, reconfigurar a política a partir da ingenuidade. As pessoas acham que inteligente é aquele que tem posição política. Sim. Eu escuto muitas pessoas falar assim, você não defende o socialismo porque você é uma capitalista. Você defende o capitalismo. Não estou falando que eu defendo o capitalismo, só estou pensando assim, será que não é hora de... A gente está colocando perguntas novas aí para o que acontece. Será que não seria a hora de a gente começar a pensar um novo tipo de organização para a nossa sociedade e tudo mais? Mas isso é difícil, não passa pela cabeça das pessoas algo como isso. Mas isso em tudo. Isso em tudo, quer dizer, sair das igrejinhas. Né? Vamos sair das igrejinhas. Mas sair das igrejinhas significa o quê? Você levantar, né, de manhã e falar assim, hoje eu vou colocar questões mirabolantes para a sociedade e para mim. Mirabolantes. Hoje eu vou me dar o direito de ver se existe alguma coisa que seja completamente alienígena. Né, alienígena. Hoje eu vou encontrar com seres totalmente alienígenas, né? Que, não é verdade? Não, mas as pessoas saem, elas levantam, pegam aquela caixinha teórica delas, né? E elas vão para o trabalho com aquela caixinha teórica para aplicar aquilo. Então tudo fica igual. É uma sociedade meio de know-how, né, Paulo? Você me permite. Quer dizer, quando eu estava na faculdade de filosofia, a minha grande dificuldade é a seguinte. Eu vi os professores brilhantes falarem sobre fulano, ciclano, e eu ficava me perguntando, eu não quero saber a conclusão do cara, eu quero saber qual a pergunta que ele fez e como que ele se meteu numa enrascada. Quer dizer, se a gente lê lá o método ou as meditações de Descartes, é muito interessante, porque ele vai se colocando numa enrascada, a gente vê que é um processo que é basicamente isso, né? Me desgarrei dessa fonte de referência, me desgarrei, e enfrentou um problema, ou vazio absoluto, ou falar, opa, encontrei um ponto. Não importa que ponto é o dele, importa que ele enfrentou. Você pega Hobbes, ou você pega Aristóteles, a grande sacada, eu acho, da filosofia é essa, né?
você ver uma situação que não dá mais conta de descrever o mundo ou de propor alguma coisa para o mundo, e você fala, bom, então vou fingir-me ingênuo ou dar minha ingenuidade, né? Eu acho que isso realmente eu concordo contigo. Falta essa... Montaigne e Santo Agostinho também, né? Que faziam esse mesmo tipo de filosofia. Sim, essa tentativa de você... porque, veja, talvez seja por isso, né, que um filósofo deva viajar, né, de alguma maneira. Não precisa ser um turista, eterno turista, né, mas deva viajar nesse sentido, né, de sentir pessoas inteligentes, porém de culturas que são chocantes. É que viajar é uma forma de fazer um estranhamento do mundo, né? Manter essa origem da filosofia. Isso. Manter o estranhamento do mundo. Pois é. Né? Manter o mundo estranho. Manter-se estranho. Né? Eu acho que esse problema de manter-se estranho é que é a dificuldade. É você ter a coragem de levantar e falar assim, não, hoje eu vou botar uma camisa rosa. Em homenagem ao Félix. Então, e falando em Félix, para a gente exemplificar um pouco do que está acontecendo aqui no programa, sobre o que a gente está falando, eu separei um vídeo da novela para todos vocês, noveleiros de plantão, que é essa Senhora da Coruja, não perderem essa cena fantástica. Vê se vocês conseguem identificar o que a gente está falando aqui nessa cena e depois a gente conversa mais sobre ela. Esse é um excelente exemplo, né, do que a gente está tentando falar. Você tenta conversar com a pessoa e a pessoa não escuta. Isso me lembra muito o caso de quando eu fui uma vez na psicóloga, foi um dia só, nunca mais voltei em nenhum psicólogo, me peguei trauma. E a primeira coisa que ela perguntou foi assim, o que você faz da vida? Aí eu falei, eu faço programa, e nem consegui acabar de falar. Quando eu ia acabar de falar programa de TV, né, da filosofia, ela fez assim, Aí eu fui falando, programa de TV, que é um talk show. Não, bem, mas não tem problema, que você pode me contar tudo, é uma vida muito dura. Não, você não está entendendo, não faço programa na rua, não sou prostituta, assim. Não, mas não tem problema de você me contar, tá bom? Não conseguia mais escutar. Não, acaba aí. A pessoa, ela colocou, me viu vestida de certa forma, né? Uma forma diferente do que ela viria de esperar de uma aluna de filosofia. Faz filosofia e tá vestida dessa forma, estranho. Aí escutou a palavra programa, pronto, já encaixou tudo na cabeça dele e acabou a conversa. A partir daí não tem mais conversa, né? Só para quem está nos assistindo saber a situação aí, né? Quer dizer, a Paloma da novela aí da Amor à Vida, né? Tá presa, tá na psiquiatra ali, e a psiquiatra fazendo, ela vai para aquela clínica porque o juiz indicou aquela clínica. E a psiquiatra está fazendo o diagnóstico dela. Né? Agora, você veja que a psiquiatra, é o que eu estava dizendo, né? Quer dizer, não é um preconceito do senso comum, é um preconceito da ciência. Quer dizer, ela foi para o consultório com um diagnóstico pronto. Né? Ela foi. Qual o diagnóstico? Delírio persecutório. Essa moça sofre de delírio persecutório. Você veja que o paciente está pondo outros dados e eles não são sequer notados. Ela volta no delírio persecutório. Uso de droga, delírio persecutório. Uso de droga, delírio persecutório. Né? E aí todas as reações da Paloma são lidas por ela como, chave, né? Veja como é delírio persecutório. Né? A sensação que você tem é que é muito semelhante à sensação que a gente lê nos autos da Inquisição. Né? Nos autos da Inquisição. Quando verdade, boa lembrança. Né? Boa lembrança. O cara fala assim, você está possuído. Não estou. Olha o orgulho. Olha o demônio falando por ela. 7 pecados capitais já estavam olha o orgulho. Né? Você não admite que está porque você é muito orgulhoso. Isso já é o sintoma do demônio. Quer dizer, tudo que você fala já é lido sobre o crivo. Né? Não é uma tentativa de te incriminar. É porque a pessoa que está fazendo a leitura, ela não tem mais nenhuma possibilidade de pensar para além daquele diagnóstico que ela levou. Né? É engraçado que ela levou até ali. E falando sobre essa questão de ciência, no caso da psicologia e psiquiatria, do livro do História da Loucura, do Foucault, ele representa bem todas essas
não só da Inquisição, né, mas também outros julgamentos, como, por exemplo, as mulheres quando queriam se divorciar. Olha, eu não quero mais ficar com esse homem porque eu não amo ele, eu não quero ele. E a pessoa fala assim, olha, coitada, olha como está doente, né? Diz que não ama o marido, então vamos interná-la com judiação, querendo um divórcio, né? Uma coisa absurda. Porque também tem uma coisa, né, Paulo? Eu vou tentar depois dizer que eu também consigo aplicar isso a outras ciências. Mas uma ciência como a psicologia, por exemplo, é uma ciência mais subjetiva, digamos assim. É uma ciência mais fácil de imputar esses tipos de preconceitos, né? Mas isso é o que a gente pensaria, né? E por que eu acho que isso também seria, mas não corresponde a isso? A ideia que a gente tem é que quando o médico pega um exame, quando o médico pega uns sintomas, ele consegue identificar, olha, dentro de tais e tais sintomas só pode ser tal doença. E ali ele consegue identificar isso. Tirando o House, que são os casos mais excepcionais aí da medicina. Mas é interessante como que hoje em dia tanto não tem mesmo essa conversa, na medicina, por exemplo, quando você está doente e você vai no médico, não importa o que você fale para ele fala que é virose. Acho que todo mundo já teve essa experiência. É assim. A virose do momento. É a virose do momento, ou a doença do momento. Então você vai num gastro agora, você sempre vai ter refluxo. Não importa que você não tenha refluxo. Não, vai ter refluxo, porque todo mundo está tendo. Na época das amígdalas, tinha que arrancar a amígdala. Todo mundo tirou a amígdala. Mas é uma fase. É incrível como todo mundo operou nessa certa fase. Como que pode um homem de ciência não perceber os ídolos da tribo? Né? Exatamente. Quer dizer, que ele está. Um homem de ciência deveria levantar de manhã e falar: o que é que está rodando na sociedade? Está rodando tal doença. Então, essa seria justamente a doença que eu tenho que fazer, eu tenho que tomar cuidado com ela, porque a minha tendência é diagnosticar por ela. Né? Isso seria um homem de ciência, mas ele faz exatamente o contrário. É como se ele não tivesse na mão uma disposição para a ciência. Né? Eu vi esse capítulo hoje o dia inteiro. E eu achei interessante uma coisa, ele começa a partir do julgamento da Paloma. E no julgamento da Paloma, não apenas a ciência, existem duas outras instâncias que também o autor aí, bem sutilmente, mostra. Quer dizer, o juiz entra nesse diagnóstico a priori, porque ele já a tem como culpada. Já tem como culpada, a prioristicamente, porque ela traficou e ela está com problema. Depois, o poder patriarcal, o pai, a mãe, adotivo ou não, mas a mãe ali representada, também já estão imbuídos. Só faltava a terceira instância, que era a instância médica, a ciência. Da ciência. E ela vem, ratifica. É muito interessante essa análise tua, porque são 3 instâncias teóricas. Né? Porque se você pegar o aparato jurídico, ele é uma instância teórica. Né? Aliás, o Foucault adora essa instância. Né? A outra, que é a medicina, o Foucault também adora, é outra instância teórica. Né? As ciências naturais e as ciências jurídicas. Né? E no meio fica uma instituição que não tem uma teoria, mas que tem uma prática, um know-how né? Poderosíssimo também, que chega até a ser quase uma teoria, né? Que é o funcionamento da família. Exatamente. Né? Então são 3 esferas que deveriam ser, que são ídolos da tribo, que são exatamente aquilo que você deveria se policiar contra elas. Pois é. Né? No entanto, você cede. E que negam a base do próprio funcionamento, né, Paulo? É isso que eu fiquei pensando olhando esse capítulo, interessante, porque o autor está espelhando interessante. A base do capítulo, quer dizer, a justiça é negada, a informação empírica da ciência que deveria... E, vamos dizer, a parte emocional, mais das relações da intimidade, também são negadas. O tempo todo é negado isso e ela, então, ela fica como um cancro, ela fica saída daquele negócio, então é louca. Né? Aí é fácil dizer, olha, só pode ser loucura. É excelente que você tenha notado isso, que é a justiça negar a justiça. Né? A família negar o amor, né? E a medicina negar a ciência, né? Negar o elemento principal dela, que é o paciente. Pois é. Né? Levar em conta o paciente, né? Ouvi-lo, né? Ouvi-lo. Você já imaginou que situação maluca
né? Quem cai numa situação dessa, né? Como é que se sente solitário? Pois é. Né? E como é fácil cair nessa situação. Como é fácil você entrar numa situação dessa. Né? Pois é. Como por quê? Porque as três instâncias que seriam as instâncias reflexivas, né? O intelectual juiz, o intelectual médico, o intelectual pai. Né? As três instâncias de reflexão não refletem mais. Elas reproduzem só como é que se diria? Uma predisposição, um pré-conceito. Pois é. Né? Que coisa, né? Que coisa, né? Numa sociedade democrática. Eu não estou falando isso numa sociedade soviética. Fascista, né? Fascista ou soviética. Eu não estou falando isso numa sociedade... Porque, tudo bem, nós esse capítulo, nós já assistimos ele em tudo quanto é filme. Né? Essa situação. Sim, né? sim. Estranho no Ninho, né? As diversas situações que os dissidentes passavam na União Soviética. Exatamente. Né? Nós já assistimos tudo isso daí. O folhetim nada mais é do que uma recriação de situações já postas. Né? Já posto. Mas o que me chama a atenção nessa situação aí é que ela está sendo posta na nossa sociedade hoje. Ela é possível de acontecer na nossa sociedade hoje, na sociedade da informação, na sociedade democrática da informação. Né? Quer dizer, e aí eu fiquei pensando, né? Eu lembrei do Aristóteles, só para a gente dar um passo atrás, foi a minha reflexão ouvindo isso, né? Por isso que aí o Aristóteles na política faz o seguinte: somente dois seres, duas pessoas podem não sujeitar a lei: os deuses e as bestas, né? Quer dizer, ainda que ela seja lindíssima, ela não é uma deusa no sentido olímpico da palavra. Então ela é lançada à bestialidade, né? Ou seja, a lei, a sociedade de controle, a sociedade disciplinar se joga contra a besta, quer dizer, ela bestializa. Várias falas me impressionou isso, de você estará aqui para voltar à normalidade, para que a gente possa acompanhá-la e controlar os seus atos. Ou, olha como você está nervosa, você está extrapolando os limites da boa convivência. Só que ela estava num ambiente de estresse. Quer dizer, esse jogo de provar a pessoa que ela é uma besta mesmo e, portanto, eu fiquei assim, pensando... Outra coisa que é muito interessante nesse diálogo aí é o pequeno sorriso lateral da chefe da clínica. Aquele sorriso de sarcasmo, né? Aquele sorriso de quem... eu sei. Eu já sei o que é isso. Eu sei. Já identifiquei o que é isso. Eu me lembro que era um sorriso muito, muito desagradável que alguns professores de filosofia nos anos 80 tinham para dar aula. Né? Porque eles já sabiam. Né? O cara tinha o marxismo como uma coisa que já era reveladora. Então ele dava um sorrisinho assim, porque ele já sabia tudo que a burguesia ia fazer. Não, e se a Fran confessou aqui que ela era uma garota de programa de televisão, eu tenho que confessar minha história com o Eu Sei. Estava eu na Politécnica, certa vez, fazendo prova num grande anfiteatro, e não sabia nada na matéria, era termodinâmica 2, ou transmissão de calor e massa, sei lá, uma coisa horrorosa dessa. Quando eu vi um professor chegar perto de um colega meu lá na frente, olhar a prova dele e fazer esse sorrisinho, como você se ferrou. Eu fiquei tão irado, levantei e tirei 0 na matéria, mas é uma situação assim, de que só quem viveu esse sorriso superior do eu sei, e não adianta você se esforçar, você tirou 0, ou você é uma besta, ou você está louco, é que sabe quer dizer, esse modelo, vamos dizer, persecutório, ao mesmo tempo de, sei lá... porque, na verdade, a besta é o juiz, né? É a dona da clínica e é o pai. Eles são as bestas, pois né? Só que a posição que eles estão naquele momento... o poder e a hierarquia nesse momento é o que está comandando a situação. Do escritor, que ele inverteu a bestialidade, na verdade, como você está falando. Quer dizer, a besta é aquele que... O status epistemológico não é dado pelo conhecimento, mas dado pelo poder político que está ali. Né? Vamos chamar de poder político, mas é o poder. Né? É o poder. Você tem ali, né, uma... de definição do normal, vamos chamar assim, né? As três pessoas, o pai, a médica e o juiz, estão atrás de uma mesa. Né? E esse mobiliário na nossa sociedade indica muito, né? Exatamente. É gozado isso, né?
atrás de uma mesa, né? Entre eu e você tem uma instância de poder que é essa madeira que está aqui, né? Você fica do lado de lá da madeira. E olha, o Cassiano faz uma pergunta interessante. Ele falou assim, até que ponto a gente consegue saber que uma pessoa entrou na loucura? Essa questão, quem diz que a outra pessoa é louca? Quem é a pessoa que vai poder dizer que o outro é louco? Como dizer isso? O médico pode fazer esse diagnóstico, né? Isso é chamado diagnóstico. Né? E como é que ele vai fazer esse diagnóstico? Ele vai fazer esse diagnóstico fazendo exatamente o oposto do que ela fez. Né? Ouvindo o paciente, pegando os dados. Né? Porque a ciência moderna, ela trabalha com dados e teoria. Mas, se eu desconsidero os dados, só pego a teoria, eu fico nessa situação aí. Né? Porque, veja, você vê a quantidade de dados que ela desprezou? Ela desprezou, digamos assim, ela pegou o pré-dado, mas não o dado. O dado é o que a Paloma está falando. O pré-dado é o que foi escrito pelo juiz para ela. Ela pegou o pré-dado, não o dado. Né? Isso é muito interessante pelo seguinte, né? Muita gente fala assim, né, por que ela não pega a fala da Paloma como um dado? Isso também é um elemento interessante. A ciência, muitas vezes, não entende que quando você tem, quando o objeto do seu trabalho científico é o homem, o bípede sem penas, o dado é o comportamento dele e a expressão dele, né, é a fala dele. Você não pode pegar e emudecer, né, e achar que a pessoa... Porque tem muita gente que pensa assim, a linguagem é a linguagem. Né? Não, a linguagem é muito importante, né? Ela dá tudo para você. Né? Não adianta você ficar observando um filme, você emudecer um dado. Né? É perder 50% do dado, você emudecer o dado. Né? Ela não levou em consideração nenhuma das falas da Paloma. Ela não foi por nenhum daquilo que é dado, ela foi pelos pré-dados. Então, dos elementos para fazer qualquer diagnóstico, seja ele de loucura ou não loucura, normalidade ou não normalidade, análise de conjuntura ou não análise de conjuntura, saber se uma ponte vai cair ou não vai cair, é levar em consideração o número maior de dados que você tem. Né? E não você fazer uma pré-seleção dos dados, né? Não é uma seleção, é uma pré-seleção. Uma pré-seleção, você já define quais são os dados que você veja que ela volta a toda hora, né? Ela volta a que dado? O dado que ela tem é a apreensão da droga. Ela não tem outro dado senão esse da apreensão da droga. Quer dizer, isso é o pacífico para ela. Né? Ninguém está com droga se não ninguém anda com droga, entendeu? Andou com droga, consome a droga. Essa ideia maluca, né? E ela tem alguns... Veja só, na sociedade nós estamos vivendo isso hoje, né? Se você andar de máscara, você é bandido. Né? Veja que nós estamos, né? Ou pior, né? Você é fascista, né? Que aí já... Ou como você escreveu hoje, né? Se eu não sou de direita ou de esquerda, eu sou sujeito ao extermínio, né? Quer dizer, eu gostei muito daquele teu texto, quer dizer, ou você se enquadra à normalidade, ou você, por ser a normalidade, tá fora da norma, você está passível a ser perseguido por essas três instâncias. Porque nós tínhamos no passado, Nicolini, a Fran, não sei se chegou a ler sobre isso, mas era muito comum no passado, no Brasil principalmente, você ser professor e por ser professor, você não se posicionar politicamente, não se posicionar inclusive do ponto de vista da sua própria teoria. Quer dizer, o bom professor era o professor que conseguia... defender todas as teorias possíveis. Exatamente, né? Poder incorporar uma teoria. Quer dizer, por conta da nossa necessidade de politização para lutar contra a ditadura, nós nos hiperpolitizamos e nos hiperteorizamos. Então todo mundo passou a ter uma posição política, uma posição teórica.
E outras posições também, inclusive agora sexual. Né? Todo mundo tem que ter uma posição. Ninguém pode não ter uma posição. Né? Porque se você não tiver uma posição sexual, política e teórica, alguém vem e dá a posição para você. Né? Vem e dá, você não pode não ter. Porque não ter posição é também ter posição. Não, isso é um jogo de palavras bobo. Isso é um jogo de palavras bobo, porque eu posso muito bem, né, esperar terminar a minha investigação para poder ter alguma posição a respeito da minha investigação. Ou então, inclusive, mudar de posição, né? Na verdade, a gente diz não, na verdade, cientificamente, a gente comprova que o nosso cérebro, quando vê algumas figuras do qual ele não consegue identificar, como, por exemplo, quando nós olhamos para as nuvens, a gente consegue ver formas nas nuvens, né? O porquê que a gente vê isso? Porque o nosso cérebro tentando, de alguma forma, dizer para a gente assim, olha, isso é uma forma, fica tranquilo, porque isso é alguma coisa, isso representa alguma coisa. Quando você fala isso e fazer esses pré-julgamentos, ou ter essas teorias prontas antes de investigar qualquer coisa, eu acho que funciona mais ou menos nesse mesmo sentido. É o quê? É uma tentativa de ter uma vida mais tranquila. Controlada. Mais controlada, isso acho que a palavra é essa. Eu gosto muito da ideia, a ideia de controle. Agora, só na ciência da religião, puxando um pouquinho a sardinha, os cientistas hoje estão enfrentando um problema muito sério, Paulo, que tem muito a ver com esse assunto. Quer dizer, você tem as religiões tradicionais, milenares ou as mais novas, e tem um grupo crescente de pessoas que nem são ateus e nem são religiosos. E essas pessoas, então, elas não se enquadram em lugar nenhum. Elas estão exatamente nisso. Eu estou andando, eu estou vivendo. Creio um pouquinho, descreio um pouquinho, não me enquadrem. E os cientistas ficam falando, não, eles são desigrejados. Como se estivessem dando um passeio e vão voltar. Outros estão querendo dizer, são simplesmente ateus. Não são nenhum nem outro. É um espaço indefinido. Ou quanto naquelas passeatas que você tanto escreveu, quer dizer, que partido elas representam? Não representam partido nenhum. Elas simplesmente estão tomando uma posição política apartidária. E quem tem os modelos fala, não, isso não existe. Você tem que dizer qual bandeira que você levanta. Não levanto bandeira nenhuma. A minha posição é política e apartidária. Eu acho que nós estamos vivendo um momento exatamente... Olha, eu levanto um desejo. Um desejo. Eu não tenho bandeira, eu tenho um desejo. Você não pode ter desejo. Pois é. Olha, a não ser aqueles que nós pré-indicamos a você. Voltamos à loucura, né? Desejo você pode ter no seu quarto, mas se você sair na rua, você tem que ter bandeira. Pois é. Olha, eu acabei de receber uma pergunta do Flávio, que ele fala se ser cético pirrônico significa não ter posição ou assumir uma posição definitiva por ser cético. Você me fala do cético? Você tem que lembrar que o cético ele é menos uma posição epistemológica e mais uma posição de moda, né? Ele no mundo antigo, ele não é alguém que tem posição, ele é exatamente, porque a própria palavra cético, né? Cético quer dizer investigador, cético não quer dizer quem duvida, cético quer dizer quem duvida porque está investigando. Né? Voltando a Descartes, aquele que suspende temporariamente o juízo a fim de, né? Esse ceticismo eu acho interessante. O cético, ele tem uma herança, uma das heranças, porque uma coisa que a gente tem que notar é o seguinte, todas as escolas helênicas reclamam serem herdeiras do Sócrates, e os céticos também. De que parte do Sócrates? Daquela parte onde o Sócrates faz a investigação e que chega a uma aporia. Então, os céticos reivindicam ser herdeiros desta parte do Sócrates. Né? Por que eu chego numa aporia? Né? Porque eu não sei as respostas. E por que eu posso permanecer numa aporia? Porque eu sou suficientemente corajoso, digamos assim, o suficiente para poder conviver com a minha angústia. Convivo com a minha angústia. Outro dia um sujeito perguntou para mim, Paulo, por que você não come carne? Eu falei, porque eu não como defunto. Ele falou assim, você não come defunto? Mas você tem que ter uma explicação. Eu falei, porque eu não gosto. Mas você tem que ter uma explicação filosófica. Eu falei assim, mas o que você quer dizer? Quer dizer que eu não gostar
Não vale? Não vale, tá vendo? O paladar, paladar não é uma coisa, não tem mais sentido o paladar. Não, o paladar meu não é para isso. Né? Mas não tem nada que você vai falar. Não tem. Ah, mas eu pensei que tinha. Aí pra você ver. Não tem. Né? Porque o cara acha que você... vou soltar um pum. Mas qual é o fundamento filosófico espera-se isso do filósofo sempre, né? Para você poder soltar este pum agora, com este cheiro? Nenhum. Ah, então, tá vendo, Paulo? Tá vendo? Olha. Você não é um filósofo. É um pseudo-intelectual, Ele não é filósofo porque ele não tem uma teoria, um fundamento filosófico para o pum. Entendeu? Não tem, para o pum não tem. O pum é decidido pelo meu intestino, pelo reto, pelo cu. Não, ele está fora da filosofia. E pelo almoço que a Fran faz. E pelo almoço que a Fran faz, conforme o almoço, o pum caminha numa velocidade X. Mas você vê, o que eu posso falar do pum? Que eu posso descrever, mas eu não posso fundamentá-lo. Tem certas coisas. Essa é a questão do Hort. Né? Há coisas na filosofia que eu posso descrever e que, se eu buscar fundamentos, não vão valer nada. Né? Não vão valer nada. Eu posso descrever só. O que adianta eu buscar fundamentos? Né? Tem certas coisas que a busca de fundamentos é totalmente irrelevante. Né? Tem certas coisas que são tão urgentes como o pum, que se eu fosse buscar fundamento, eu perdido. Né? Você vai ter uma diarreia. Se você fosse buscar fundamento, você ia encontrar outra coisa no final das contas. Já pensou? É que o Horkheimer fala isso, né? O menino se atira no lago, eu passo, o menino está morrendo. Aí eu vou fazer uma análise para ver quais os fundamentos que legitimam eu pular ou não pular. Pô, bicho, o menino morreu. Sim, lógico. Então o cético ele lembra o filósofo disso. Ele lembra o filósofo disso, que muitas vezes, sem nenhuma razão, sem nenhum fundamento, eu ajo, eu atuo. Né? O cético é que lembra isso. Né? O Renato diz, já que a gente está falando sobre abrir mão dos nossos preconceitos, o que vocês pensam a respeito do Pondé, quando ele está falando sobre o PT, fascistas, outros textos dele? Esse era o segundo ponto que eu estava falando para o Marcos hoje. Eu falei, Marcos, porque o da médica é uma coisa da ciência, né? Você levantar de manhã com uma forma de fazer medicina na cabeça. Ou seja, existe uma coisa chamada delírio persecutório. Existe, isso é muito forte. E hoje eu vou analisar uma paciente, que eu estou aqui já com o prontuário dela, que o juiz indicou que ela está com delírio persecutório. Pronto, meu serviço já está feito. O juiz já deu tudo que eu tenho que dar e eu também já tenho tudo que eu tenho que eu vim pensando para identificar. Ora, eu venho com toda essa teoria, eu acho. Né? Eu venho com toda essa teoria, eu acho tudo que a teoria quer. Não é verdade? Isso aí no âmbito da ciência. Agora, no âmbito da filosofia, funciona muito de maneira parecida. Né? Se eu tenho uma predisposição para certos diagnósticos, para certas conclusões que levam a certos conceitos, se eu levantar de manhã e não me policiar e falar assim, não, se eu estou pensando isso, é justamente por aí que eu não vou. Então, o Pondé deveria ter falado assim, eu tenho uma predisposição contra o PT, eu não gosto do PT, então justamente por eu não gostar, a última coisa que eu vou fazer é chamar de fascista. Aí ele encontraria o ponto certo, aí ele entraria, mas ele não fez isso. Explica para o pessoal que não pôde ver o texto o que ocorreu no caso. Ele foi fazer o Nicolini viu, né, o texto dele, não, em relação aos médicos. Não, eu só vi o teu, infelizmente. É porque eu fiz muitos assim, né, tentando mostrar que eu estava achando aquela posição do Mais Médicos, do programa Mais Médicos do governo, uma posição que iria causar confusão, porque ela estava alimentando, né, uma certa indisposição da sociedade, uma indisposição que a sociedade já tem, não é o governo que está falando para ela ter, ela já tem uma indisposição contra os médicos.
ninguém é bobo, todo mundo sabe que existe até uma expressão pejorativa contra os médicos, que é a máfia de branco. Né? Você não tem a máfia de cinza para a polícia, embora, né, poderia ter, mas não tem. Você tem outras coisas para a polícia. Quer dizer, cada grupo social, a sociedade o taxa de alguma coisa para poder lidar com ele. Então, há uma indisposição. Não tem nenhum grupo social que não crie uma indisposição contra ele, contra a corporação. Né? Corporação dos taxistas. Todos, né? Teve um tempo que a gente achava que todo taxista era malufista e de direita, lembra? Né? E a gente criava uma indisposição com eles. Né? Toda a sociedade tem uma né? Você lembra quando a sociedade tinha uma indisposição com o funcionário público? Não adiantava o cara te tratar bem. Ele tratava bem você 99%. Se ele errasse um pouquinho assim, você fala, funcionário público. Né? Então, a sociedade tem uma indisposição contra os médicos. Por razões óbvias, que não são nem culpa do médico. Né? Culpa da situação da saúde há anos. Um pouco culpa do médico por outras razões. Né? O médico sempre veio de uma classe aristocrática, patati, patatá. Agora, eu estava falando que isso daí, o governo estava se aproveitando dessa indisposição para jogar, né, o programa Mais Médicos, que é trazer o médico de fora. Ok, ótimo, perfeito. Agora, isso não é fascismo. Fascismo é um regime ditatorial que implica em xenofobismo, em racismo, em totalitarismo, pelo menos essas três coisas. Né? Xenofobismo, o ódio ao estrangeiro, o ódio à cultura estranha, racismo, o ódio a outras etnias que não a minha, né? E Estado totalitário. Estado totalitário, não Estado autoritário, Estado totalitário. Eu não tenho oposição, eu dizimo a oposição. Não é que eu ponho a oposição na ilegalidade. Eu ponho a oposição na ilegalidade e depois eu mato ela. Mato fisicamente, eu dizimo a oposição. Isso é o totalitarismo. Então o fascismo tem que ter pelo menos essas três condições. O fascismo não se caracteriza por uma perseguição. Então eu estou perseguindo alguém, eu sou fascista. Ô meu amigo, eu já vi, o Pitoco persegue gato e o Pitoco não é fascista. Entendeu? Perseguir alguém não é fascismo. Então o cara pega uma característica e aí, com uma característica de um conjunto, e aí ele não encontra o conjunto das características para manter a palavra fascismo valendo. No entanto, ele mantém. Isso é um erro teórico. E aí eu Isso é um erro teórico. Fiquei pensando, dois perigos, né? Quer dizer, um perigo é o preconceito de pegar um termo, um conceito e você amarrar isso excessivamente, mais ou menos como a novela faz, né? A menina já está preconcebida, bem no início. E outro é alargar demais o conceito, como você está falando. Quer dizer, os dois, você perde a referência analítica e você já não pode mais dizer nada sobre nada, né? Porque, como você brincou num dado momento, se um passarinho faz cocô na minha cabeça, ele é fascista, ou Pitoco agora, porque você perdeu a referência de dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. O fascismo é alguma coisa que eu não gosto. Ok. Isso. Então eu tenho várias coisas que eu não gosto. Então, né? Olha o sofisma. Né? Eu não gosto do fascismo, eu tenho uma coisa que eu não gosto, então, portanto, ela é fascista. Isso é um sofisma. Isso é um sofisma. Né? Então, o que falta? Falta ir para uma escola de lógica. Aprender lógica direito, aprender o que é, né? Você fazer uma dedução correta, o que você fazer uma dedução errada. No caso da Marilena, que a gente estava falando, né? O fascismo era um movimento que, quando tinha as milícias, essas milícias, elas atacavam os judeus, ou atacavam grupos negros e tal, mascarados. Ok. Quando eu vejo um mascarado hoje, na rua fazendo um protesto, então ele é fascista. Outro erro lógico. Pega o contingente como se fosse a coisa em si. Eu pego uma particularidade aqui e associo uma particularidade lá. Né? Ora, meu Deus do céu, eu acho que o professor de filosofia não pode fazer isso. Veja só, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer. Mas eu acho que a Marilena já está num caso assim, que se ela vê aquele homenzinho do Zé Gotinha, ela vai achar que é o Ku Klux Klan e vai achar que ele já está dando uma gotinha de veneno para as crianças que são negras e judias. E, não, enfim, mas a pessoa vai ficando maluca. Por quê? Né? E é gozado porque é o seguinte, o que é interessante é que
o Pondé foi na TV e criticou a Marilena por ela ter chamado a classe média de fascista. Passou 2 semanas, ele fez a mesma coisa em relação ao governo. É isso que eu digo, aí, esse termo ele já não diz mais nada sobre nada. Mas veja só, por quê? Porque ele, Pondé, e ela, Marilena, levantaram de manhã, tomaram o seu café do mesmo modo que a psiquiatra da novela fez. Que foi mais ou menos o que aconteceu. Não se policiou, não pensou, não refletiu, falou assim, hoje eu vou julgar tal pessoa, então tudo que eu tenho que fazer, né, é não associar ela àquilo que de imediato já me vem. Foi o texto do Renato Giannini quando aqueles caras mataram a criança. Sim. Né, enroscada no cinto do carro, não foi isso? Sim. Ele falou que deveria ter pena de morte para eles mesmos, deveria matar nesse caso. É um cara que estava sempre discutindo sobre ética e que a gente sabe muito bem que não... Depois ele saiu com a seguinte desculpa, né? O professor de filosofia não poderia ter apoiado a pena de morte, mas eu reagi ali como um pai, né? Uma pessoa que me pus no lugar da mãe. Mas ele não pode fazer isso. Esse é outro erro também, você não pode fazer isso. Né? Por que você não pode fazer isso? Porque você já saiu desse estágio, você já transitou pela filosofia. Então, quando você volta a ser um cidadão, você não pode tirar a filosofia como se ela fosse um paletó. Ela vem junto. Agora, se você pode tirar, é porque você não entrou. É porque você não passou por ela. Uma vez aprendida é difícil tirar. E o Marco Túlio Fonseca, ele fala que é a primeira vez que ele está vendo o programa. Então, Marco, seja muito bem-vindo à Hora da Coruja. Ele fala que ele está começando agora uma faculdade de psicologia e ele gostaria de alguma dica ou de saber como agir para ser diferente dessa médica da novela. Olha, na psicologia é o caso até mais grave, né? Porque tem várias escolas e eles se matam. Eles se matam por aquelas escolas, né? Um é freudiano, aí o outro é neo-freudiano. E é interessante. Aí o outro é eu acho lacaniano. Gente, eu acho muito interessante essas coisas de psicologia por isso, porque assim, eles nunca acham que uma pessoa pode ser um misto de vários problemas ou de várias escolas. Assim, olha, aqui eu vou usar de tal teoria, ali eu vou usar de outra. Não. Assim, eu sou freudiana, seu problema tem que ser de ordem sexual, é de ordem sexual, é isso. Você quer comer seu pai, sua mãe, dar pro seu irmão. Você não viu nada. Você pegou o Brasil funcionando, já com os brasileiros, num outro estágio. Apesar de nós ter ficado, assim, no conjunto, pareceu que o Brasil ficou mais burro, de um ponto de vista ele ficou mais inteligente. Porque eu passei por um Brasil terrível, que é o Brasil que é o seguinte, existia um negócio chamado heterodoxia. Você não podia ser heterodoxo. O que era ser heterodoxo? Era você ler Marx e ler qualquer outra coisa, aí você já era heterodoxo. O heterodoxo era o Clinton. Você tinha que ler só Marx. Sim, eu tive um professor na faculdade que era assim. Mas escapa alguns, tem gente assim, mas gente assim é como aqueles japoneses que ainda não sabem que a Segunda Guerra Mundial acabou. Então tem gente assim, que não sabe que caiu o muro de Berlim. Tudo bem, mas não tem mais, né? As pessoas hoje são capazes, né, de pegar um objeto e pegar várias referências teóricas para pensar aquele objeto. Mas essa doutora, essa psiquiatra, não. Né? Ela está com uma teoria só, ou seja, pessoas assim, descritas como o juiz descreveu a Paloma, é delírio persecutório. Ela está com uma entrada só. E ela vai até o fim nessa entrada. Né? É interessante porque depois tem um outro capítulo onde ela conversa com o pai da Paloma, e aí o pai da Paloma fala mais um dado estranho, ela já traz esse dado para o delírio persecutório. E aí, ele como médico, ela até consegue convencer ele de que realmente é isso. E ela convence ele, né? E eu quero dar um recado para o pessoal que está nos assistindo, que o Andrei Venturini, que está sempre aqui também, o Marcos conheceu o Andrei, que a gente fez um programa aqui juntos, ele vai ter um curso lá na Casa do Saber, que começa no dia 19 de outubro. Vai ser sobre filosofia da religião, Deus e suas questões. Vai ser todo sábado, são 6 encontros, das 11 às 13 horas. Então, para você ficar sabendo mais, pode acessar o site aqui, casadosaber.com.br, você se inscreve lá no curso do Andrei, aproveita para conhecer o Andrei. Aproveita para se inscrever no meu. Também, o Paulo logo terá um curso ali na Casa do Saber, né? Marcos... Não, logo não, o meu está marcado já antes do dele até. Já antes. Não, vai ser depois do dele. Depois, mas está marcado isso. Antes. Aliás, como lá não é muito grande, as salas são pequenas. Sim, acho que são só 15 pessoas, né? Vai lá, compra o curso antes, porque depois fala, não teve vaga, tem que comprar rapidinho, deixar comprado. Exatamente.
Eu quero agradecer a sua participação. Já acabou? Aqui, Nicolini. Já acabou. Não dá tempo é de conversar. persecutório isso, tá perseguindo. Que é isso? Não, perseguindo foi o dia que o Paulo começou a falar do Lula aqui, do PT, e caiu a energia, acabou a internet. Opa. Foi uma desgraça aí. Foi um negócio meio estranho mesmo. Então tá, mas por favor, pode fazer as suas considerações finais, Marcos. Eu de fato fui convidado e até falei pro Paulo, o meu medo é ficar com cara de Estadão lá, né? Mas aí depois eu vi essa cena e eu achei bem interessante exatamente esse jogo de como, vamos dizer, uma linguagem vai construindo, vai descrevendo a Paloma, né? Todos aqueles agentes da linguagem vão descrevendo e no fim ela não tem saída, né? A última cena ela está internada, e tomando choque na cabeça, porque não há saída quando esses poderes se juntam numa predisposição, né? O pior dessa história toda, né? Agora saindo dessa nossa discussão e indo para a discussão histórica, né? É que uma sociedade de psiquiatria soltou uma nota dizendo que está tudo errado, que isso não existe, né? Que a pessoa não pode ser internada contra a vontade, que choque não é aplicado dessa maneira. Ora, nós sabemos que as pessoas são internadas contra a vontade e nós sabemos que tem tratamento dessa maneira, pô. Eu achei interessante quantas vezes ela repete, eu não sou louca. E eu acho que é exatamente isso que você está falando. Quer dizer, uma pessoa que diz não sou louca, essa sim vai ser internada contra a vontade, porque ela já ajuizou contra si mesma. Sem dúvida, sem dúvida. E eu quero só avisar que o Flávio Facchinetti acabou de ganhar aqui um livro nosso, tá bom? Eu vou entrar em contato, Flávio. O novo? Livro, opa, sem dúvida. Que então, eu sempre... Você não falou o livro? Eu nem peguei o livro hoje, esqueci de pegar, mas eu mostro depois para vocês. Entra no nosso site, converse com a gente, tá bom? E até semana que vem para conversarmos mais de filosofia.